aqui nesta noite. A minha vida nunca mais vai ser a mesma. Louvado seja o teu nome. Sabe, queridos, a minha oração diariamente é que o Senhor derrame da sua unção, de entendimento da sua palavra e de ousadia, para que eu possa continuar essa caminhada. Amém? Senta só um pouquinho, queridos. Antes eu quero lembrar os irmãos que tem um louvor que diz assim, amados. Não vou cantar não se preocupe não. Nosso ministro de louvor, ele compôs um hino e nós já estamos nos preparando para gravar, né? Para soltar para o Brasil. Ele diz assim, quem conhece, cante comigo, né, irmão? Napoleão diz assim: é só com Deus já vencer, é só com Jesus Cristo viver. Então, queridos, a nossa vida, a nossa caminhada é com o único Deus que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Amém? Louvado seja Deus. Tem outro louvor que eu canto, queridos, na igreja, que infelizmente, quando eu encontrar um pregador aí que está viajando o Brasil inteiro, eu vou falar para ele que ele precisa orar mais a Deus e cantar do jeito que eu creio que Deus pediu para ele. É o Thales, né? Olha só a ousadia. Ele diz que vai voltar para a casa do Pai. Eu já voltei há muito tempo no Brasil. Eu creio que o louvor deve ser assim: eu já voltei pra casa do Pai. Eu tenho o amor da casa do meu Pai. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, queridos, tem uma palavra nessa noite. Está no livro de 1 Samuel. Aleluias. Deus tem muitas coisas para falar nessa igreja ainda. Hoje não, hoje já foi demais. Eu vou ser breve, porque os irmãos já disseminaram, já propagaram aqui a palavra do Senhor por muito tempo. A gente iniciou o culto na nossa igreja, na igreja do Senhor, que a igreja não é minha, não é tua. A igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Que a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor acha, né? E ontem, eu não sei se eu contei ontem, mas o Espírito Santo de Deus vai me lembrar aqui. Mas para quem não veio ontem, né, tem a história do mendigo. Me contei a história do mendigo, pastor? Amém. Hã? Não, do mendigo lá nos Estados Unidos. Ele cortava cabelo, né? Ele cortava cabelo e toda pessoa que chegava ali, podia ser quem for, ele dizia assim: que Deus não existe. Deus não existe. E um belo dia, depois de tantas, aparece um mendigo, né? O barbeiro que dizia que não, Deus não existe. Não existia. De repente o barbeiro disse, o mendigo disse lá na frente: barbeiro não existe. De repente o barbeiro se revoltou e disse: existe sim, você não procura, eu estou aqui. Ele disse: pois é, assim é Deus. Aleluia. Deus existe para quem procura. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, povo de Deus. Aleluias. Deus é bom, queridos. É o Senhor que diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Aleluias. Clame a mim e responder-te-ei. Aleluias. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Amém, amados? Amém. Que Deus possa nos renovar nessa noite, possa falar conosco. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Você que ainda não abriu o teu coração nessa noite, você que esteve aqui, está aqui desde tarde, desde as 16 horas, eu quero te dizer que Deus está exigindo, porque de uma certa forma, por conta do amor dele que é soberano, ele exige a nossa dedicação, a nossa obediência a ele. Abre o teu coração e deixa ele entrar na tua vida nessa noite. Deus. Diga: Deus, entra na minha vida, faz morada e me faz um vaso novo. Amém? Aleluias. Aleluias. Vamos falar da bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? Louvado seja Deus. Diga: Senhor, a tua graça nos basta.
Senta, queridos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui, irmãos, pensando que são raras as vezes que a gente se afasta da nossa congregação. O senhor tem conhecimento disso, que a gente fica assim bem com o coração como homem, pensando pequenininho, né? Por conta da responsabilidade que fica, né? Para que os meus irmãos conduzir um culto. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos renova e Ele faz com que a nossa fé possa cruzar as fronteiras, porque a tua fé, você pode pedir de Deus, assim como aquele homem disse: Senhor, basta somente aquele centurião falou, somente uma palavra, meu criado será curado. Então o teu pensamento, se ele for fiel, se a tua fidelidade, queridos, for da parte de Deus, eu quero te dizer nessa noite que tudo pode, aleluia, para aquele que crê. Amém, amados? Então é dessa forma, com humildade de pedir a Deus discernimento, para que as pessoas possam entender quando o nosso Deus, Ele falou que nós temos que amar a Ele sobre todas as coisas, o nosso irmão como a nós mesmos. Vamos refletir nesse momento, antes de entrar e ler esse texto da palavra de Deus. Vamos refletir. Você gosta de você? Você gosta muito de você? Reflita sobre esse mandamento do Senhor, quando Ele diz: ama o teu irmão como a ti mesmo. Aleluia. Queridos, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele é digno de toda honra e toda glória. E para a honra e glória do meu Rei, o meu Redentor, eu quero agradecer neste momento com uns 40 segundos de silêncio, por conta de uma graça recebida esta tarde, quando eu disse: Senhor, se nós estamos aqui, é da tua permissão. Deus, nos cessa essa poluição sonora, Senhor, que por mínimo de entendimento que nós tenhamos, Senhor, o Senhor sabe que não é do teu agrado. E eu fui atendido por essa graça. Você faça junto comigo, irmãos, meio minuto. Deus merece a vida inteira. Mas nesse momento onde Ele já falou tanto conosco, vamos fazer esse silêncio para a honra e glória dele. Tua graça nos basta e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Me basta em tua presença, meu prazer. Seja tocado por Deus nessa noite, queridos. Entrega os teus problemas ao Senhor, entrega as tuas dificuldades, entrega a tua falta de fé, queridos. Deus manda falar contigo nessa noite, que a tua fé, a tua estrutura seja renovada nessa noite. Aleluia. Nosso pastor, a família do nosso pastor precisa da tua fé fortalecida nesse momento, aleluia. Quando nós podemos sentir, queridos, que as barreiras virão, aleluia. Mas, aleluia, é pelas misericórdias do Senhor que eu sei que vai vir sobre nossas vidas. Deus vai neste momento, Senhor, tocando os corações, Senhor. Deus, e todos os moradores deste bairro, desta rua, Senhor. Que eles possam, Senhor, a cada culto ser tocados, Deus, pela tua glória. E que eles possam entender que nós não brincamos de pregar a tua palavra. Que nós estamos aqui verdadeiramente debaixo, Senhor, da tua proteção. E que eles não confundam, Senhor. E que eles possam, Deus, ser tocados por ti, Deus, e possam encher esta casa. Deus, e que a fé deles possa ser tanta, Senhor, porque Tu és o Deus que dá a fé, que faz a fé.
Tu és o Deus que nos resgata, Senhor, do fundo do poço. Tu és o Deus que nos levanta quando nós estamos querendo desistir. Tu és o Deus que atende o nosso clamor, Senhor. Tu és o Deus que testifica a tua palavra. Eu te peço agora, Senhor, esse renovo. Me renova, Senhor. Me abençoa, Senhor. Deus, me fortalece, Senhor, mais e mais, Senhor, e a tua glória possa ser revelada neste lugar, nesta noite. Em nome de Jesus. O Senhor me prometeu, Senhor, quando eu ainda tinha dúvidas, Senhor, se era essa missão que o Senhor tinha para mim. E o Senhor me disse que estaria comigo, Senhor, com longanimidade, com entendimento da tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui hoje, neste lugar, Senhor. Que tudo que eu possa fazer, Senhor, possa ser para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Diga eu estou renovado. Só os que não estão, diga agora eu. Amém, Jesus. Está todo mundo renovado, meu pastor. Louvado seja Deus. Então diga comigo a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? Ouça a palavra do Senhor. Amém, queridos? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Amém? Versículo 2 diz: havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Aleluia. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então disse o servo, respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Ludebar. Diga Ludebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Ludebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia. Versículo 11 diz na parte B que comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Versículo 12 diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba era o servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Amém, amados? Louvado seja Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos dá, Pai. Está, Deus, pregando a Tua palavra, Senhor. Tu nos orienta, Senhor, e Tu nos fala, Senhor, que Tu revelaria, Senhor, aos pequeninos a Tua palavra, Tu aniquilaria dos grandes. Louvado seja Deus. Seja comigo, Senhor, nesta noite, Senhor. Continua, Senhor, me dando, Senhor, essa vontade, Deus, e esse desejo, Senhor, de somente Te adorar, em nome de Jesus. Amém? Deus da glória. Quem pode dar um glória a Deus para o Senhor, aplaudindo Ele bem forte nessa noite?
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus, com a sua infinita misericórdia, através da sua palavra, tem nos orientado. Eu posso dizer que já estou chegando em 50% do entendimento da palavra do Senhor, no sentido de dizer, quando o mandamento do Senhor, quando Ele diz: ama o teu irmão, eu buscar de uma certa forma ter esse amor pelo meu irmão como eu tenho por mim mesmo. Mas o texto da palavra de Deus aqui diz, queridos, que Mefibosete, que antes morava em Jerusalém, foi levado pela sua ama para Ludebar. E essa palavra ela nos chama a atenção, porque Ludebar era um lugar, amados, onde não tinha felicidade. Ludebar era um lugar onde se podia dizer que era o deserto. Mas Davi, assim como nós almejamos ser abençoado e considerado por Deus, por uma pessoa que fazemos o bem para agradar a Ele, louvado seja Deus, teve misericórdia. Pensando nesse Deus Todo-Poderoso que nos resgata, queridos, do mundo, né? Que nos tira o nosso foco, muitas das vezes, de lugares aonde as criaturas de Deus não têm que estar, e tem que estar na casa do Senhor, e depois do seu entendimento, passar a ser filhos verdadeiros de Deus. Nós só temos verdadeiramente que agradecer a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a atitude de Davi em enviar seu servo para buscar Mefibosete, após o pecado, passou a viver distante de Deus, desprovido do seu amor e bondade. Mas Deus veio ao seu encontro através de Jesus para resgatá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 7, amados, me acompanhe, se essa palavra estiver de alguma forma chegando no teu coração. Então disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa, a minha mesa. O que eu posso entender que Deus nos revela neste versículo, queridos, é o amor verdadeiro de Deus para conosco, é o amor dele para conosco. Então Davi havia feito um pacto com Jonatas. Davi havia feito uma aliança, se comprometendo a demonstrar bondade à sua família. E isso causa generosidade e admiração desse ato de Davi, mas isso falava da velha aliança que ele fizera com Jonatas. Assim isso tem que acontecer, amados, nos dias de hoje conosco. Nós pregávamos que nós temos que entender o nosso verdadeiro papel, amados, como filhos de Deus, como pessoas que pregamos a palavra de Deus. Fazer o bem sem olhar a quem, aleluia. Deus, com a sua infinita misericórdia, muitas das vezes Ele toca o coração dos seus escolhidos, para que nós estejamos indo nos lugares aonde nós achamos em até um determinado ponto que não podemos ir. E muitas das vezes nós sim nos acovardamos. Mas Deus nos últimos dias tem falado, queridos, com o seu povo, com a sua nação santa, que nós temos que exercitar e botar para fora esse amor HP, pastor, como eu tenho entrado em uma questão com relação a essa pronúncia. Tem apóstolos que dizem que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem misericórdia, porque além de derramar a tua unção, Senhor, sobre esta pessoa, de entendimento da leitura, não acrescentando, tu tem que demonstrar o teu verdadeiro amor como ministro da palavra, como homens e mulheres de Deus, porque o amor de Deus precisa ser
contagiar os corações daqueles que pregam a palavra de Deus. Então, queridos, nesse versículo de número 7 da palavra de Deus, onde nós estamos lendo, nós podemos entender o amor de Deus para com o ser humano. No versículo 8, que fala que então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E aqui nós podemos ver que ele se sentiu um miserável. Quantas pessoas, queridos, estão nas ruas, estão nas periferias, muitas das vezes até em casas boas, precisando de uma palavra, precisando de um simples gesto, precisando de uma simples atenção, um simples copo d'água, para que a pessoa possa entender que nós temos que, porque Deus nos deu a autoridade de dar da água que mata a sede, mas Ele também pediu para que nós nos deixássemos ser usados por Ele, por Deus, para que nós dessemos dessa água e nunca mais terão sede. Foi o que Ele disse para aquela mulher: da água que eu te der, nunca mais terá sede. Amém. Nós podemos comprovar em nossa congregação que realmente o caído, que é a essência do nosso Deus, ter criado tudo, os céus e a terra, precisam da nossa mão. Nós temos comprovado isso porque por algum momento de nossa vida, pastor, nós fizemos provas, Senhor. Ele diz na sua palavra: fazer provas de mim, em Malaquias. Eu digo: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso, Pai? E nós o fizemos. Nós falávamos ontem de um jovem que está morando conosco, com todo orgulho, com todo carinho, sem querer. Deus sabe que eu não brinco com ele. Depois da quarta ou quinta vez que ele chegava na congregação de frente, claro que por alguns momentos só eu via que estava todo mundo olhando para frente. Alguns irmãos que ficam comigo no altar. Aquele jovem assistiu o culto sentado na calçada. E eu via que na hora de louvar ele estava em pé, na hora da palavra sentava no chão. E uma vez eu disse que eu fiz assim. Quando eu fiz assim, todo mundo olhou para trás. E ele não mediu esforço sem se dirigir até o altar. E ele veio, irmãos. Ele veio, eu digo: vem. E eu abracei ele, queridos. Mas eu abracei, amados, pensando no que Deus tem nos orientado nos últimos dias. Aleluias. A minha igreja tem que sair nas ruas na hora de ir para o trabalho, na hora de evangelizar, e deixar o orgulho de lado. Dizer: Jesus te ama, Ele quer que eu te ajude. O que tu queres? E na medida do possível, dar a mão, dar um abraço. Aleluia. Porque nós temos livre-arbítrio, irmãos, e nós temos a autoridade de Deus. Aleluia. Nós não podemos só olhar para a palavra de Deus, amados, e simplesmente se contagiar, né? Até mesmo Deus nos permite muitas das vezes chorar, e a gente acha que é de alegria, se a gente não puder fazer nada. Nossa congregação, Deus tem abençoado, e eu fico assim me perguntando: mas esse Deus é fiel? Porque eu não sou merecedor de tanta graça, de tanta bênção, irmãos, de tanta honra. Eu não sou merecedor, porque sim. E aí não foi eu, o irmão Suliano nunca viu eu falar isso, mas eu quero falar as palavras dele, que muitas das vezes ele diz: eu sou pequeno, eu sou o menor entre todos. E eu quero a cada dia sim diminuir, pastor, porque está escrito na palavra dele que foi o único, teve um gesto abençoado de reverência e reconhecimento de Deus. Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça. Aleluia. Então, amados, ele, quando ele se sentiu miserável, né, ele recebeu a seguinte frase: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de João, teu pai, e te restituirei tudo que era de teu pai. Aleluia. Então, amados, participando da mesa do Senhor, no versículo 10, outro entendimento que nos alerta, né?
trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu Senhor tenha pão que come. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à mesa comigo. Aleluia. E a Bíblia diz, queridos, com entendimento claro, que a vida dele nunca mais foi a mesma. Louvado seja Deus. Então agora Mefibosete tem uma nova vida, amados. Ele passa a viver no palácio. E aí, que privilégio. Irmãos, essa palavra Deus me deu por conta de testemunho. Toda a igreja quer passear na Kombi. Toda a igreja, amados. Um desses dias agora, esse irmão que a gente convidou para morar conosco, para Deus dar a vida digna que ele merece. Num dos retornos ele respirou fundo. Sabe aquele respiro, amados, que você dá? Não era nem assim, era com mais ênfase. Ele disse: que foi, meu filho? Ele disse: nunca mais eu quero sair dessa vida. Aleluia. Então, amados, eu acho que Mefibosete, aleluias, nunca mais, amados, nunca mais passou por dificuldades. Porque o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus verdadeiro, o Deus que autoriza a festa no céu quando nós reconhecemos Ele, amados, como único e suficiente Salvador, verdadeiramente está em nossas vidas. Eu não sei, queridos, o que tu tens passado, o que tu estás passando, porque eu sei que existe um Deus que, ainda que tu seja infiel, amados, Ele permanece fiel, porque foi Ele que revelou um dia. Ele que se revelou um dia para mim. Eu nunca esqueço, queridos, quando eu disse: que verdade é essa? E há quem pregue nesta terra que a verdade é porque Ele é simplesmente só o Filho de Deus. Ele não é só o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, amados. Então, queridos, Deus com a sua infinita misericórdia, Deus com a sua infinita misericórdia, queridos, nos últimos dias está nos chamando, aleluias, para ajudar um povo que precisa verdadeiramente a declarar que esse Brasil, que esse mundo, aleluias, é do Senhor Jesus, através, queridos, de jejum, de oração e de entendimento a cada dia da sua palavra. Louvado seja Deus. Então, amados, nós estamos alegres e felizes. O que eu quero te dizer, queridos, é que nunca, aleluias, nunca desista de um Deus que tem misericórdia de nossas vidas. O que nós precisamos a cada dia entender, amados, que nós passamos a ser, quando recebemos Ele em nossas vidas, e fomos sim batizados no nome dele, como muitos que a Bíblia nos relata foram. E nós temos que em tudo estar dando glória. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele não nos desampara. Louvado seja Deus. Nós somos um povo que clamamos pelo nome do Senhor. Então, quando Deus, Ele fala no livro de 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E aí eu lembro, queridos, do livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz que nós temos que nos arrepender. Nós temos que nos arrepender, aleluias. E além, amados, de ser batizado no nome de Jesus Cristo, aleluias, Ele nos dá, queridos, o dom de receber o seu Espírito, aleluias. Então, amados, esse Deus Todo-Poderoso, aleluias, que nos renova, esse Deus Todo-Poderoso que está em nossas vidas, que faz com que nós estejamos atendendo o seu pedido a cada dia, e está buscando Ele, aleluias. Deus nos últimos dias tem posto na nossa mente que nós temos que pregar todos os cultos, que nós temos que ganhar almas no reino do Senhor.